Boa noite, meus irmãos. Vamos agora nessa noite fazer mais uma palestra da nossa irmã. Daqui a pouco vai proferir para todos nós, mas antes, porém, vamos ler um trechinho do livro O Espírito da Verdade, de Diversos Espíritos com Chico, a poesia perdida. O Consolador é o onipotente, é a onipresença de Jesus na Terra. O influxo da benevolência celeste que ele serena os gestos impiedosos das criaturas que gemem esporeadas pelas provações, aplaca os gritos blasfemos que se elevam de muitas bocas com requintes insaciáveis do orgulho. Recompõe os restos incedidos pelo fogo da multifárias paixões, suergue os proscritos do remorso que se esconde nas dores devoradoras. Desmemoriados na retificação que o destino lhe retraça. O Consolador prometido sussurra, corda, res nos verbas, seguindo-lhe os ditames jamais desfeitos. O alvo em mira, pois os olhos votivolos não podem ficar os painéis vislumbrantes nos cimos. Recorda que todas as cenas humanas têm os seus bastidores espirituais. Se vivem em ânsia de paz interior, sustém o império sobre ti mesmo. Espeneja em ti a carusma dos preconceitos que te dançam na mente, qual poeira de sombras entenebrecendo-te a razão. Recolhe os ideais com novas tintas de alegria, esperança e coragem no combate aos erros, basta às vezes milenares. Estende um pensamento bom nos sépticos transviados no débito das indagações contraditórias, ferrentoadas no duelo interior da dúvida. Foge a voz bramidora de censura para que teus lábios festejem os ouvidos alheios com expressões de conselho e acentuor de consolo. Broda as palavras com doçuras e repete mansamente a própria bênção quando a tua voz se perca entre os clamores dos que passam vociferar a rebeldia e avança esparavilhado por veredas em chamas. Socorre as mães deditosas cujos filhinhos doentes vertem lágrimas e se transmutarem nos livrores maclientos da morte. Afoga ao calor das frases da fraternidade revigoradora e as têmporas encanecidas, latejantes que te suplicam algum abolo de carinho. Desfazem o véu de prantos, de agonia de quem chora. As ocultam o sarcófago das trevas de si mesmo. Derrama preces confortativas
entre peregrinos da morte que não se reguardaram para a grande viagem e carreiam coração em atropelos de espanto a espanto ante a perpetuidade da vida. Em toda a estrada vicejam alfombras de sorrisos e chovem lágrimas de aflição, mas o amor com o Cristo Jesus recupera a poesia perdida ao longo dos nossos caminhos, pois só Ele transforma o miasma em perfume e o incêndio em luz, o espinho em flor e o deserto em jardim, e aqui em ascensão. Manuel Quintão. Então, meus amigos, hoje, dia 11 de agosto, o nosso irmão Paulinho vai trazer para nós hoje Psicogênese do Ciúme, do livro de Joana, Conflitos Existenciais, Joana Edivaldo. Então nós vamos agora vibrar pela palestra da nossa irmã. Antes, quero pedir por toda a humanidade do nosso planeta, por todos os países do planeta Terra, pelos que estão nos hospitais, os que estão nas cadeias, que são nossos irmãos equivocados, os moradores de rua, os viciados das cracolândias da vida, os tristes e oprimidos e os lares sofridos. Que nesse momento, Jesus bata na porta do coração de cada um de nós e que Ele encontre nosso coração aberto. Nesse momento que nós iremos vivenciando os conflitos existenciais, nós vamos lembrando de Jesus na sua caminhada e na grande chamada: vinde, vamos pescar diferente que é necessário. E nós todos, convidados para pescar no grande mar do planeta Terra ou do universo, vamos caminhar com Jesus, visualizando e vibrando pela nossa irmã Paulinha. Boa noite, meus irmãos. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, conversando em torno da temática de hoje, que é sobre a patologia do ciúme. A nossa benemérita Joana nos convida mais uma vez a excursionarmos, pelo nosso reino interior, nos ajudando a entender mais uma vez o que nos acontece diante da nossa atribulada e tão desconhecida mente. No texto rico e maravilhoso, ela nos comanda as origens da patologia, como os sintomas dessa patologia, e finalmente nos encerra para nós, não é? Indicando-nos a terapêutica. No início, logo, ela desponta para nós a primeira causa dessa patologia, que é a ansiedade. A ansiedade e a culpa. Joana nos traz que a ansiedade, para nós, é desencadeadora de muitas neuroses. A ansiedade nos dá a sensação do vazio, da insatisfação, da falta de saciedade, entre nós. Ela fala também que a patologia do ciúme tem raízes, na baixa estima do indivíduo. Então, se nós temos uma baixa estima, significa dizer que acreditamos ferozmente que somos incapazes de desenvolver no outro que convive com a gente, seja por consórcio, são chamados casamentos, ou associações fraternas, as amizades ou convívio social. Sentimentos salutares, de amizade verdadeira, de amor sincero, de compaixão,
de fraternidade e de convivência. Então, essa baixa estima e essa ansiedade, né, amarrados, atravancados, somatizados também por uma culpa, né, que trazemos do passado, desenvolvida por nós, né, no passado, em encarnações anteriores, demonstra, na verdade, no nosso convívio social, essa patologia. Daí a subjugação dos sentimentos do outro. Quando em consórcio afetivo, não é? No caso dos matrimônios, passamos a exigir do outro subjugação, a convivência exclusivista conosco, não é? A convivência de modo que anule o livre-arbítrio. Ou seja, nós não convivemos com o outro, nós queremos viver para o outro. Com isso, a benemérita Joana também fala que muitas das vezes esquecemos dos nossos anseios pessoais. Nos anulamos e obrigamos o outro a se anular. Em consórcio, muitos deixam a escolaridade, trabalho, né, material. Exigimos do outro convivência exclusiva, disposição, subjugação, modelo comportamental, devoção. Até a vestimenta interfere. Exigimos do outro cotas de sentimento que não são, que são cada vez mais exigidas num grau maior. Não é? Até a anulação total da individualidade do outro, se é que isto é possível. O Livro dos Espíritos nos fala que nós pertencemos somente a nós mesmos. E como então, na lição que fala, no livro 3, né, no capítulo que fala da lei da liberdade, os Espíritos nos chamam a atenção disso, que nós pertencemos a nós mesmos. E Cristo já nos dizia no passado que prestássemos atenção, que nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. Significa dizer que podemos conviver em qualquer lugar. E essa necessidade de pertencimento, ela não é benéfica para nós, porque nos pertencemos a nós mesmos. Né? Não devemos nos debruçar no pertencimento ao outro. Né? Precisamos conviver em vários locais, em outros mundos. Então, se nós idealizamos, né, a âncora de pertencimento a um só mundo, a uma só pessoa, não somos indivíduos cosmopolitas. Né? Além do mais, Joana de Ângeles também nos faz enxergar, no decorrer da lição, que o ciúme é um sentimento por si individualista. E o amor, que é antagônico ao ciúme, o amor verdadeiro, é um sentimento que, para existir, ele precisa ser doado. E tudo que é doado é de natureza multiplicável. Então, a pessoa que tem a patologia do ciúme, ela, por baixa estima, ela acredita que não é capaz de desenvolver sentimento no outro. Contanto, ela não se entrega ao amor, ela acha que o outro não pode dar amor a ela, ou amor fraterno, ou amor mesmo, né? Passional, amor de homem e mulher, de convívio, né? Vamos dizer assim. Então, nós partirmos para a questão do reter, porque a ansiedade, né? A neurose da ansiedade, da posse, pela culpa, né? A subjugação, a necessidade de tolher, de tirar o livre-arbítrio do outro, né? Porque nós achamos que o outro só é capaz de estar conosco se ele estiver controlado. Então, isso vai na contramão da via do amor. Porque o amor é um sentimento por si só, que precisa ser multiplicado. Então, quando se ama, não se ama um só, não é? Eu sou capaz de amar a várias pessoas, porque o amor não é
esse sentimento corporificado, não é? Que a gente minimiza, que a gente materializa. É impossível materializar um sentimento tão rico, né? É a lei do universo. Então, a patologia do ciúme, ela nos obriga a viver individualmente. E nós, quem está ao nosso lado, ele também se sente, não é? Doente, se sente desmotivado. Outra observação importante que a Benemérita nos fala, por exemplo, quando temos o ciúme também nas relações de fraternidade entre amigos. E na convivência social observamos, por diversas vezes, casos em que os amigos brigam, né? E aquele que tem maior grau de ciúme, ele passa a falar mal do outro, né? Como se o outro tivesse a obrigação de gostar de nós. O outro tem a obrigação de não nos fazer mal, de não nos ferir, de não nos humilhar. Mas ele não tem a obrigação de gostar de nós, muito menos na mesma intensidade. Nós esquecemos que não temos que debruçar no outro os sentimentos que só pertencem a nós. Então eu não posso exigir do outro que ele goste de mim. Eu não sou obrigada a ter empatia, a me apaixonar. Eu posso escolher as minhas amizades. Eu posso conviver com o outro. Mas para o meu ciclo de amigos, eu seleciono quem eu acho que tem qualidades para tal. E aí nós vamos aos questionamentos, não é? Poxa, mas tal pessoa nem me conhece, simplesmente me desejou mal. Né? Simplesmente ele fez aquilo comigo. Né? O perdão parte desse princípio. Se entendemos que o outro não tem a obrigação de gostar de nós, o que quer que ele faça conosco pertence a ele. Ele irá responder pelo que faz conosco. E nós iremos responder pelo que fazemos com o que o outro faz conosco. Se eu revido, eu sou responsável por esse revide. Se eu não ligo ou não alimento, significa dizer que eu perdoo, eu também vou ser cobrado por esse comportamento, mas de uma forma salutar, não é? E mais adiante, a Benemérita Joana nos chama a atenção também que o ciúme gera a inveja. Se eu acho, pela minha baixa estima, que o outro não é capaz de desenvolver sentimentos bons para comigo, fraternos, de amor, de confiança, eu também acho que eu sou incapaz de conquistar qualquer coisa. Então, se o outro se destaca por qualquer motivo, não é? Consegue algo, a inveja se instala. E se ele destoa, entre aspas, da convivência comigo, se ele identifica questões em mim, na minha psicosfera, no meu comportamento, nos meus sentimentos, que não mais o agrada, né? E passa a escolher outras amizades, o meu ciúme, a minha baixa estima, vai me levar à agressividade para reter. Porque Joana nos alerta que lá na primeira infância, aqueles que possuem a patologia do ciúme foram rejeitados, tiveram a rejeição por companhia, foram obrigados a conviver com relacionamentos superficiais e foram obrigados a rejeitar o não que é tão comum nas nossas vidas, não é? É muito importante que possamos desenvolver comportamentos saudáveis. Nesse momento de pandemia, estamos sendo obrigados a repensar as nossas escolhas, a desenvolver sentimento de coletividade. Porque o planeta, por ciclo de mais ou menos 100 anos, renova a sua estrutura física. As águas, né, a camada de ozônio, a fauna, a flora, nós estamos observando isso.
E estamos sendo obrigados a repensar as nossas atividades, a nossa escolha, a autossuficiência, a individualidade, a convivermos conosco, a nos bastarmos e desenvolvermos, não é? A capacidade de conviver conosco. Porque eu vivo no mundo, mas não pertenço a ele. Não vale a pena viver na reclusa. Na reclusão, não vai haver troca, não vai haver renúncia, não vai haver entendimento. Em relações saudáveis, os seres trocam habilidades. Parábola dos talentos, não é? Que o Evangelho tanto nos ensina. Eu, de repente, posso ter vindo com um talento, uma habilidade, né, para cozinhar. E o companheiro ou a companheira para a limpeza, para orçamento, para controlar o orçamento. E os espíritos que vêm a essa família se encontram num ambiente doméstico somado por psicosfera de indivíduos saudáveis sentimentalmente, ele passa a observar a entrega, a complementariedade desses seres. Então, aquela disputa social, não é? Agressiva, implacável, destrutiva, que embute no ser a baixa estima, a depressão, a sensação de negação, de desvalorização do ser, ela assume. Porque ela aprende no ambiente doméstico, ela aprende a entender que para amar, para conviver, é preciso renúncia, é preciso troca. É necessário exigir do outro apenas o que ele tem, o que ele possui. O ciumento exige cotas e mais cotas do que o outro possa dar. Porque eu nunca vou ser saciado. Porque existe um vazio, existe uma culpa. E aí a gente vai olhando as mensagens, não é? Por aí afora, nos ciclos sociais, nos canais de comunicação. Estamos em busca da felicidade. Oh, meus amigos, a felicidade está dentro de nós. A paz está dentro de nós. Porque somos seres forjados a sermos cosmopolitas. Se vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele, e se há muitas moradas na casa do meu pai, significa que eu preciso evoluir. Eu preciso conviver, e para conviver, eu não posso anular o livre-arbítrio do outro. Eu não posso impedir o crescimento do outro. Daí Joana nos fala também da necessidade desses indivíduos anularem, não é, o livre-arbítrio do outro, subjugarem o comportamento, as roupas, desenvolverem a agressividade, daí os homicídios, as subjugações, os sentimentos de violência, de palavra, de pensamento. É a questão da retenção. Então eu quero reter, porque eu não estou acostumado a perder. Não foi me ensinado. Eu não tive genitores que me ensinaram que em momentos da vida eu vou ter necessidade de perder um ente querido, porque é uma fatalidade, assim como o nascer é o morrer, o desencarnar. Eu vou ter necessidade de perder a renda, emprego, renda, seja ela qual for, a saúde física, para entender que aquele órgão ou aqueles órgãos estão sendo usados de forma errada. Eu estou fatigando, eu estou sugando aqueles órgãos. Então, eu preciso ter uma visão completa do que é perder. Eu preciso, no meu lar, ter uma visão completa do que é conviver. A criança e o jovem vai entender que
Para que o meu filho tenha uma boa educação, eu preciso abster-me, muitas das vezes, do luxo material desnecessário. A renúncia, não é, de comer certas comidas que não são essenciais, não é? A necessidade do consumismo das roupas, né, dos sapatos, das coisas pessoais, em prol de um ser que está em formação. E se esse ser é capaz de aprender e abstrair isso, ele entende que o ser humano é capaz de renunciar por amor, de entregar-se, porque o amor é entrega. Se o amor é entrega, eu preciso, para amar, me movimentar. O ciúme é a inércia. O amor é movimento. Paulo de Tarso, o apóstolo, esse grande espírito maravilhoso, nos ensina aqui, nos lembra o tempo inteiro. Para que eu não faça o mal, é preciso a inércia. Parábola dos talentos. Eu pego uma moeda, enterro na areia e fico parada. Eu não quero desenvolver uma família, me consociar. Eu não quero ter muitos amigos. Eu vou me isolar no mosteiro. Eu vou viver sozinho. E aí eu vou me abster de sofrimento. Eu vou enterrar o talento. Eu tenho tantas coisas para doar, tantas emoções. Mas eu não quero, então eu não vou magoar ninguém, eu não vou matar ninguém, eu não vou cometer homicídio, eu não vou cometer traição. Mas eu vou voltar de mão vazia, porque eu não me desenvolvi. Eu sou responsável pelo meu desenvolvimento. E nós sabemos, meus irmãos, quão escassa é a oportunidade da reencarnação para deixarmos o talento parado. Voltando a Paulo, para que eu não faça o mal, basta a inércia. E a gente confunde isso com o bem. Não fazer mal aos outros não é o bem. É não fazer o mal, pura e simplesmente. O bem precisa ação. É necessário esforço. Altruísmo é uma força poderosa que tem que brotar do ser. A fruta, ela é altruísta por essência. Ela brota por fé, irrompe as forças da terra. Ergue-se através de uma planta frágil, até chegar a uma árvore frondosa e altruísta que oferece sombra, oxigênio e sacia a fome. Porque é da lei sermos altruístas, mas é preciso movimento. Amar é preciso movimento. Todo sentimento que é contrário à força de movimento, de aprender, de levar ao ser a força de reformar-se, a força de vasculhar o que tem dentro de si, é contrário ao amor. E, portanto, significa inércia. O egoísta, o ciumento, que também é um egoísta, por si é uma pessoa que comete a inércia psicológica e subjuga o outro para que ele também cometa a inércia. E se o outro não é capaz de oferecer exclusividade, subjugação da sua vontade, ele reage, porque ele não está acostumado a dizer não, a ouvir não, na verdade, não é? Então, a violência é gerada. Daí os homicídios, feminicídios, que sempre existiram, não é? A gente, por aí afora, ouve, nunca existiram tanto feminicídio, tanta violência, sempre existiu.
O que muda hoje em dia é a velocidade com que a informação chega até nós. Hoje temos mais necessidade, não é, de termos informação de forma mais rápida. São as nossas neuroses, porque essas informações muitas das vezes não são selecionadas. E aí nos alimentamos, muitas das vezes, de novo vou usar essa palavra, com informações e notícias no desabrochar da manhã que não são saudáveis para nós, que desenvolvem fobias e neuroses. E às vezes trocamos essas notícias pelo calor da prece. Quantos de nós levanta-se pela manhã sem elevar os olhos ao céu e agradecer pelo céu azul ou cinza, a chuva maravilhosa que cai, o sol que está fornecendo altruísta a sua força, a sua luz sobre justos e injustos. É da natureza ser altruístas, mas nós não temos tempo de observar a natureza, porque estamos na corrida desenfreada pelo materialismo, que não nem sabemos o que é, pela busca desregrada dos anseios, a ansiedade também é outra neurose que a benemérita Joana nos chama a atenção. E o ciúme tem origem também na ansiedade. O ciúme das coisas materiais. Eu não vou usar aquela quantidade de sapatos, porque tem um par de pés e eu só posso usar um por vez. O outro que está ali, muitas das vezes, não tem sapatos. Precisa, às vezes, de um sapato para ir a um trabalho, a uma entrevista de emprego. Mas eu não sou capaz de doar, porque eu preciso reter. Eu já perdi demais, eu tenho culpa. Eu preciso reter o que for preciso. E esse vazio não se satisfaz. E cotas e mais cotas são exigidas do outro. Tudo tem que estar voltado para mim. É um buraco, é um poço sem fundo. Porque no passado eu tive culpa. Eu, na primeira infância agora, eu convivi com sentimentos em que eu não me expus, comportamentos em que eu não fui obrigado a examiná-los por medo de repreenda. Eu tenho medo de ser repreendido. Então eu não posso amar, porque se eu for amar, eu tenho que me entregar. Amor é entrega e amor só se alimenta de amor. A benemérita Joana nos fala isso na lição. O amor só se nutre de amor. Mas para que eu ame, eu preciso me entregar. Se eu não consigo, por acreditar ter baixa estima, achar que o outro pode desenvolver qualquer sentimento por mim, eu não consigo amar. Nem consigo enxergar no outro qualquer sentimento que ele possa me oferecer. Então é nula essa convivência. Eu tenho tendência, não é? Eu me tendencio a ter conversas superficiais, porque senão eu me entrego. A minha patologia vai estar exposta. As minhas relações são superficiais. Eu tenho tendência à fuga, às fugas psicotrópicas da bebida, do álcool, né? Da superficialidade das relações. Se eu assumo um cargo de chefia, eu subjugo e anulo aqueles que estão abaixo, entre aspas, de mim. Eu esqueço que estou ali para lhes desenvolver, proporcionando a eles exemplo, sentimentos de ética, capacidade operacional através de instrução educacional. Eu preciso desenvolver naqueles seres valores e capacitá-los a estar melhores. Assim também são com os nossos filhos,
que precisam encontrar lares saudáveis. Então eu me abstenho do relacionamento. Eu passo a fugir, porque eu acho que eu não tenho nada a oferecer. E eu realmente não tenho, eu tenho baixa estima. Eu não tenho autoconfiança, assim a benfeitora nos diz. Eu não desenvolvo a autoconfiança, porque eu não me foi ensinado a perder, a conviver com o não. O não, muitas das vezes, vem me dizer que eu preciso perder, às vezes, a capacidade da minha renda para dar valor às pequenas coisas. Eu preciso perder a saúde para entender que o meu modo de vida está errado. Eu preciso perder um ente querido para entender que eu me pertenço. Está escrito no Livro dos Espíritos, no livro 3, no capítulo que fala da lei de liberdade. O espírito só pertence a ele mesmo. Então eu não posso anular o livre-arbítrio do outro, porque o outro não me pertence. Como já dissemos, o Cristo nos falou. Vivemos num mundo, mas não pertencemos a ele. Somos formados, somos espíritos formados a sermos cosmopolitas, a habitar mundos diversos, porque é da lei de progresso a ascensão. É conceito de amor o movimento. O movimento não existe na inércia. O amor não existe na inércia. O amor é um sentimento que por si só precisa multiplicar. Se eu preciso amar, eu preciso doar. Isso é movimento. Se eu tenho medo de me expor, eu não consigo amar. Porque eu preciso, para que eu ame, para que eu goste de um amigo, eu preciso me movimentar todos os dias. Fazer um exercício de conviver. Entender que o outro tem defeitos, que eu também tenho. Nós temos a intenção de achar que num consórcio, digo, os casamentos, as relações, não é, de convivência, de consórcio, as pessoas que se consorciam geralmente são iguais. Não. Elas se complementam, mas receberam educações diferentes. São pessoas que são indivíduos que têm talentos diferentes. Então elas se complementam, elas estão ali para apreender, para se desenvolver, se compreender. E quando isso não acontece, a fuga é o divórcio. Quando não existe a capacidade da renúncia, a fuga é o divórcio. Se a patologia do ciúme e outras diversas, não é? A traição e muitas outras não aparecem, né, em tempo, né, de tornar aquela convivência insuportável. Então, a fuga faz parte da necessidade, da neurose que nós desenvolvemos, né, principalmente nos momentos atuais, a necessidade do imediatismo. Né? Eu quero uma pessoa para mim, voltada para mim, só para mim. Ela vai vestir o que eu quiser, ela não vai conviver com ninguém. Ela não vai ter amigos, ela vai só sair comigo, ela só vai falar comigo. Ela só vai estar nas redes sociais comigo. Eu não confio nela. Né? Nós achamos que o outro tem a obrigação de gostar de nós. Não. Ele tem a obrigação de conversar conosco, nos tratar bem. Ele não pode nos maltratar, nos humilhar, mas gostar de nós, querer que nós sejamos amigos e nos trazer para o seu convívio íntimo é uma decisão. Não podemos obrigá-lo a isso. Daí nós não entendermos, muitas das vezes, quando o outro nos faz alguma coisa que não nos agrada. Nós achamos aquilo o fim do mundo. E não entendemos, não é? Ai, mas aquilo é uma ofensa.
Mas o problema não é o que o outro fez conosco, porque ele vai responder. Ele vai responder com o bem-querer ou com o mal-querer. O problema é que nós vamos ser responsáveis com o que fazemos com o que o outro nos fez. Se eu vou perdoar, a lei de amor vai me cobrar de uma forma. E se eu guardar aquele sentimento, eu vou receber também as consequências disso. O outro não é obrigado a gostar de nós. Nós não somos obrigados. Isso está no Evangelho. Nós somos obrigados a termos sentimentos puros com aqueles que nos são fraternos, mas não temos o direito de maltratar o outro. Não temos o direito de fazer mal ao outro, mesmo que ele nos faça, porque seremos cobrados por isso. Seremos cobrados pelo bem-querer, porque a vida nos devolverá o bem que fazemos. E seremos também cobrados pelas malquerências que desenvolvemos ao longo do caminho. Aliás, lembrando, esse é um dos principais motivos dos chamados processos obsessivos. As malquerências que desenvolvemos ao longo do tempo pela invigilância dos nossos comportamentos, pela invigilância, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Mais à frente, a nossa benemérita nos indica a questão da terapêutica. Ela convida, o ciumento a desenvolver a autoestima, o convívio social, a atividade social, para que ela perceba que o movimento de sair, de eclodir de dentro de si, da infância espiritual, de não acreditar, ser capaz de desenvolver desenvolver no outro qualquer sentimento saudável para conosco, ela nos convida a extrapolarmos as fronteiras do nosso individualismo e alcançarmos as chamadas ações sociais, que irão nos facultar a elevação da autoestima, a entendermos que as pessoas têm livre-arbítrio. O momento particular que estamos vivendo de pandemia tem tanto nos convidado a desenvolver o senso coletivo. Obrigatoriamente estamos sendo chamados a irromper as questões individualistas, a entendermos que não seremos felizes ou não podemos estar em casa, por exemplo, nos alimentando, enquanto na sinaleira tem outros descalços, embaixo da chuva, com cartaz ou com a mão estendida pedindo alimento, com fome. Porque antigamente essas coisas eram escondidas nas casas de abrigo, de recolhimento, nas ruas. Nós trocávamos de calçada, de rua, para que a gente não visse o outro catando a lixeira, porque aquilo tirava a nossa paz. Mas o Evangelho já nos chama. Quando você for oferecer uma prece a Deus, observa. Se você tiver qualquer querela, não é só briga não, gente. Se tiver alguém passando fome, às vezes está junto de nós, passando necessidade ou qualquer desconforto, que possamos estender a mão, fazer o movimento, o esforço de tentar saciar e ser fraterno com alguém, para que nós tenhamos o conforto psicológico das ações individuais. Primeiro possamos alcançar as ações coletivas, para depois cuidarmos de nós.
Nos dizem várias literaturas espíritas dos romances que os espíritos abnegados, acostumados ao altruísmo, muitas das vezes se liberam, deixam de lado o descanso. Para que descansar? Se a satisfação está no trabalho, no movimento, está em satisfazer o outro. Como eu vou ter a consciência tranquila? Já nos dizia Bezerra de Menezes, a convite da Excélsia Celina, emissária da nobilíssima Senhora dos Céus, Maria de Nazaré. Convidado a mundos felizes, o nobre Bezerra, e ele disse, enquanto houver uma lágrima sendo derramada no planeta Terra, não estarei feliz. Como eu posso querer saciar a minha fome material se eu, no decorrer do dia de hoje, fui incapaz de estender a mão para alguém? Como eu posso me amar, satisfazer a mim mesmo, estar satisfeito comigo mesmo, se eu preciso buscar no outro um sentimento de satisfação? Para isso eu subjugo, eu aniquilo, eu reajo com violência, porque eu quero reter. Eu quero reter o que não me é dado, porque eu não aceito não. E a vida vai me dizer não, todas as vezes que eu precisar me reeducar, que eu precisar repensar as minhas escolhas. Porque sim, eu escolho um amigo, eu escolho alguém para estar ao meu lado em consórcio. Eu escolho a roupa que eu visto, eu escolho o trabalho material. E aí a gente ainda sai falando mal do patrão, do colega. Que crueldade! Se aquele ambiente, aquele lugar não está mais lhe satisfazendo, gaste a sua energia para procurar outro emprego. Deixe aquele local para alguém que está precisando mais do que você. Não seja cruel com você mesmo, porque no passado, aquele emprego que lhe veio foi uma dádiva. Ao invés da perfídia de tecer comentários funestos contra o patrão que lhe deu a mão, siga adiante e deixe a oportunidade para alguém. Não lance dardo venenoso da insatisfação que é sua. Queremos lançar ao outro a culpa. E Joana nos diz que essa culpa, muitas das vezes, a culpa da insatisfação, a culpa da incompetência. Por que o ciúme? Porque achamos que somos incompetentes de desenvolver no outro, para conosco, um sentimento de amor e de fraternidade. Quando o outro enxerga em nós defeitos e não nos quer mais como amigos, nós falamos mal. Nós agredimos com palavras violentas, no anseio de retermos. Reter. Apropriar-nos do que não nos pertence. Nenhum ser não nos pertence. Nós só pertencemos, como está no Livro dos Espíritos, e já dissemos anteriormente, a nós mesmos. E como nos achamos no direito de aprisionar e subjugar o outro? É muita baixa estima. Precisamos nos completarmos. E para nos completarmos, precisamos estender as nossas ações, nos esforçarmos para nos movimentar. Porque a saciedade está em várias coisas, principalmente no movimento. O movimento de amar, o movimento de servir, o movimento de se achar capaz de ser um ser sociável. Porque somos seres fadados ao social. Não adianta, como na parábola dos talentos, sermos aquele que pegou a moeda do talento, seja ela qual for, e enterrou na terra. E disse, eu não vou me consorciar com alguém, porque eu acho que eu sou incapaz de desenvolver um sentimento de amor, de fraternidade, de convívio com alguém. E aí eu não quero filho, eu não quero família, e eu vou me reter num mosteiro em algum lugar.
Que pena. Deixamos talentos de lado. Negamos a espíritos a oportunidade de reencarnar. Porque não tivemos coragem. Porque não fomos capazes de sermos altruístas. Porque se um espírito vem ao nosso convívio e nos observa em consórcio familiar, cedermos para prover àquele ser, àquela criança, uma oportunidade educacional melhor, sermos capazes de nos abster do luxo, das frivolidades materiais, para prover uma alimentação melhor, uma casa melhor. Melhor não no sentido de ser mais cara, mas mais confortável. E aquele ser vai apreendendo que dois seres são capazes de renúncia para que o outro possa se desenvolver numa melhor condição. E ele apreende que se os meus pais são capazes de renunciar por mim, eu também sou capaz de fazer isso. Se o meu pai e a minha mãe entendem, com as dificuldades da vida, seguem corajosamente a marcha da vida, desviando o caminho, entendendo que aquilo faz parte do aprendizado, eu também vou ser capaz de fazer isso. Muitas das vezes, psicólogos têm indicado, como forma de terapia, às crianças, né, o limite para o aprendizado, do limite, da limitação, do horário, né, para tudo, para que as crianças aprendam também ao jogo da verdade, não é? A criança entenda que ela não vai ganhar tudo, que ela não pode tudo, que ela vai receber não, e que ela é capaz de conviver com esse não, e que ela é capaz de desenvolver força, aspiração, criatividade, inteligência para pular esse obstáculo, sem se violentar, sem agredir ao outro e se agredir. Com resignação, com resiliência, com autocompaixão e com compaixão para com o outro. Porque é da lei que passemos por momentos difíceis para a autoeducação. Vamos entender, como já dissemos, em determinado momento, que vamos perder a renda para entendermos o que é necessário para nós. Vamos perder a saúde física para entendermos o que estamos fazendo com o corpo, o mau uso que estamos fazendo de alguns órgãos. A entender que perdemos entes queridos, que eles não nos pertencem. Nós vivemos com alguém. Nós convivemos. Nós não vivemos para alguém. Nós precisamos conviver conosco. Não é o narcisismo, é a autossuficiência. Quem é saciado tem o que dar. Isso é o altruísmo, que a natureza tanto nos ensina. A semente, quando irrompe, não é a terra, a força poderosa da terra, do subsolo. E naquela planta frágil, é capaz de formar troncos frondosos e suportar a robustez das árvores que nos fornece sombra e frutos deliciosos sem usufruir de nenhum deles. O sol que fornece luz e calor para justos e injustos. A natureza é altruísta. O sol também não exerce juízo de valor. E por que nós nos achamos capazes de atribuir juízo de valor? Porque nós achamos que precisamos viver aqui na zona de conforto. Nós somos fadados a sermos cosmopolitas, altruístas. E o altruísmo requer movimento, confiança, e não individualidade, subjugação, retenção, apreensão do que não nos pertence. Que possamos fazer, na verdade, essas reflexões, não é? De convívio, de experiência.
que possamos, nesses momentos de pandemia e que estamos sendo convidados a fazer reflexões, pequenas reflexões de escolha, de comportamento, de conviver com a nossa família, que possamos entender e trazer cada dia mais o Evangelho de Jesus para dentro de nós. Não as palavras decoradas, mas a vivência do Evangelho. Que possamos não perder a oportunidade rica desse momento, de nos tornarmos como Paulo de Tarso nos consagra, a sermos cartas vivas do Evangelho do Cristo. Que o Mestre Jesus nos abençoe nesta noite. Queria agradecer, meus irmãos, a vocês pela paciência, a seu Gil, a Dona Gal, ao Centelha Divina, essa casa que eu já amo tanto. A oportunidade do trabalho, sim, porque eu preciso muito, muito aprender. Muito, meu Deus, como eu preciso aprender, meu Deus. Como eu preciso ainda me esforçar para conviver comigo mesmo, com as estranhezas do que eu encontro dentro de mim, com o esforço da disciplina. Porque já dizia Emmanuel, já diz Emmanuel, não é? Que a disciplina nos traz liberdade. E é difícil conviver com a liberdade. É um sentimento tão grande como o amor. A liberdade é um sentimento grande. E a gente não sabe o que fazer com isso muitas das vezes. Obrigada, meus irmãos, pela paciência de me ouvir. Obrigada pela oportunidade do trabalho. Me desculpem se as palavras não alcançaram o tema. Espero em Deus que Jesus possa nos abençoar e estar conosco hoje, amanhã e sempre. Uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Estamos chegando ao final. Quero agradecer a todos, mas primeiro quero agradecer a Deus pela vida. Quero agradecer a Jesus por se tornar guia e modelo de todos nós e nos conduzir com certeza aos mundos felizes. Quero agora agradecer a minha irmã Paula Brito pela bela palestra que ela nos trouxe. E quero agora cantar, porque nós estamos em transição e todos nós, principalmente nós espíritas, fomos convocados para essa transição. E vamos então ver como é que vai ficar a nossa caminhada. Somos todos escolhidos para a transição. Estamos todos unidos, somos todos amigos, somos todos irmãos. Somos trabalhadores da última hora. Busquemos o Evangelho para a nossa reforma. A vida corpórea é rápida, irmão. Com a verdade do Cristo aprendemos a lição. A morte não existe, não tema, irmão. Seja forte e firme nesta transição. O corpo perece e o espírito se vai para as grandes moradas na casa do Pai. Foi Jesus que nos disse estas grandes verdades, que o planeta reformado não teria maldade. Ele falou do planeta e da regeneração, onde a dor e sofrimento desaparecerão. Busquemos a verdade, implantamos o amor, levando o Evangelho, seja lá onde for. Buscamos a verdade, implantamos o amor, levando o Evangelho, seja lá onde for. Bondoso e amado Pai Celestial, nesse momento, Senhor, que nós estamos passando
no planeta Terra, um momento reparador, um momento de reflexão. E tudo o que acontece, o nosso grande amado Senhor do Universo permite para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Esse vírus veio nos ensinar a respeitar um ao outro, veio nos ensinar que o orgulho e a vaidade, o egoísmo, tudo isto é exatamente aquilo que nós chamávamos de pecados capitais. Nós ainda estamos olhando o ser humano pelas suas aparências física ou capitalista ou de poderes outros, mas nós temos que olhar o ser humano como verdadeiros irmãos, não importa o estado em que eles se encontrem, que esteja debaixo do viaduto ou que esteja em uma mansão. Todos nós somos irmãos e o amor de Deus é igual para todos. Estamos nessa nossa caminhada aqui na Terra. Nós não estamos aqui para passar férias, estamos aqui resgatando as nossas vidas pregressas. Por isso, Senhor, o nosso Jesus amado nos ensinou a dizer, com todas as forças do coração, que seja feita a vontade do Pai, na terra como em todo o universo, não a nossa, mas é a vontade dele que tem que ser feita. E aqui estamos, Senhor, te pedindo misericórdia para o nosso planeta, para todos os nossos irmãos que se encontram no leito da dor, nos hospitais do mundo inteiro, para aqueles nossos irmãos equivocados que estão nas cadeias de penitenciária da vida, porque eles não conhecem Deus. Se eles conhecessem, eles não fariam o que eles fazem. Perdoa-lhe, Pai, porque eles não sabem o que faz. E então, Jesus, nós estamos aprendendo a caminhar nas veredas na qual Tu nos ensinaste, e cada um de nós levando a nossa cruz da renúncia para poder galgar aquilo que o Senhor nos disse que era o reino de Deus dentro de nós. Tu vieste fazer de cada um de nós pescadores, pescador de outro mar, pescador do grande mar da nossa consciência, levando o pão do Espírito a todos aqueles que nós encontrarmos na nossa estrada. Por isso, meu bom e amado Deus, eu só te digo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que nos dá, Mestre amado. Muito obrigado, Senhor, pela nossa caminhada e pelo nosso aprendizado. Muito obrigado, Senhor, por essa doutrina de amor que nos mostra o caminho e nos leva ao reino dos céus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muita paz e uma boa noite.